Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Sinapse Conecta. Hoje nós teremos a ilustre presença do professor Johannes Karl Freiberg, que irá falar um pouquinho sobre se existe mesmo ou não a liberação miofascial. Deixa eu só esperar o professor entrar aqui junto com a gente. Um momento. Caminhei o convite ao professor Johannes. Sejam todos bem-vindos. Fala, Carlão, tudo bem? Seja bem-vindo. Aguardando o professor entrar na nossa reunião. Olá, Raquel, tudo bem? Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Aguardando a entrada do professor Johannes. Sejam bem-vindos, boa tarde. Só aguardando um pouquinho o professor entrar, tá, gente? Muito bem. Olá, professor Johannes, seja bem-vindo. Deixa eu ver se consegui liberar a sua entrada. Muito Opa, bem. Tudo bom, Johannes? tudo ótimo. Bom dia e boa tarde, bom dia, boa Boa tarde, bom tarde. dia. Obrigado, né, novamente por aceitar É, esse convite da gente fazer um Sinapse Conecta aqui. É um espaço que eu abri com muito carinho para trocar experiências e, de certa maneira, estimular as pessoas, né, que estão nessa jornada aí de ajudar o próximo, né? Eu estava aham. aqui, Johannes, olhando seu currículo, né, e fazendo uma análise, né? O que que um geólogo, um dançarino, um mestre em karatê foi acabar trabalhando com fáscia? E eu olhei assim e falei, poxa, e aí gostaria que você explicasse um pouquinho sua trajetória, né, de vida, que você é uma pessoa que me inspira bastante. Eu falo que realmente, eu acho que qualquer assunto com você renderia horas e horas de conversa, né? Então, hoje o tema que nós vamos falar é sobre a face. Se você pudesse se apresentar um pouquinho para a nossa audiência. Tá. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Christian. É, eu tenho a minha trajetória é assim, eu venho já de uma família um pouco de esportistas, então essa questão com o movimento está presente lá, né? Meu pai jogava futebol, meus tios pilotavam carro de corrida, meu irmão foi da seleção brasileira de basquete. Então a gente tem toda essa relação com o esporte, com a atividade. Meu avô era um grande nadador, minha tia-avó foi a primeira mulher a ir a pé até Santos, depois atravessar o Canal de Santos. Então tem essa pegada aí com o movimento, isso é importante. Então eu cresci fazendo muito esporte, sempre muita atividade. Fui jogador de handebol durante muitos anos, na escola e coisa e tal, nunca em clube, né? Fui para alguns clubes, mas nunca fiquei em clube. Mas aí no meio do caminho comecei a treinar o karatê ali com 14 anos de idade e faço isso até hoje, né? Então fiz essa trajetória. Então eu jogava handebol de um lado e treinava e depois comecei a competir no karatê. Então fiz essa vida esportiva. De outro lado, eu me interessei sempre muito por essa questão da questão da biologia, mas do ponto de vista mais da vida animal, digamos assim, né? E nesse meio de campo, então, eu queria juntar alguma coisa que me desse acesso a dois territórios. Um, o território da vida natural e a questão da vida enquanto biologia. Aí fui parar na geologia, fiz geologia, cheguei lá até o último ano, já estava trabalhando lá na Figueiredo Ferraz, depois trabalhei, então,
um monte de lugares, já trabalhei na Imigrantes e coisa e tal, né? Participei de vários projetos, mas eu já era um atleta. E eu falei, bom, acho que eu estou competindo, estava dando aula lá na USP e coisa e tal. Eu falei, bom, eu vou fazer um pouquinho de alguma coisa que me dê um pouco mais de suporte. E fui para a Escola de Educação Física, entrei na Escola de Educação Física, eu já estava no último ano da GEL. E aí foi amor à primeira vista, assim, me apaixonei. E aí fui ficando, né? Fui ficando e acabei também. Então, abandonei no último ano ali a GEL, faltava um semestre, né? E acabei ficando dentro da educação física e aí me compatibilizando assim meu espaço de atleta com o meu espaço de professor e já estava treinando, então eu estava ali nesse meio de caminho. E isso foi importante assim, porque eu comecei então a entender uma outra área do conhecimento que era o movimento humano, né? O estudo do movimento humano, as práticas físicas, a importância do exercício físico, a questão do treinamento. Aí eu me dediquei muito ao treinamento. E eu tive um grande professor, né, quer dizer, vários professores, mas ele tinha sido formado, ele era treinador nível A pela Alemanha, tinha acabado de voltar para o Brasil e eu estava tendo aula com ele lá, o Adalto Prado Mioto, e nós fomos então, fizemos um brinque. Eu comecei então a trazer muito do atletismo para dentro do meu trabalho, e aí fui desenvolvendo mais as questões do treinamento, principalmente ligado ao rendimento. E nesse percurso de trabalhar com a questão do movimento humano, da vida humana, eu acabei chegando, me interessando, né? Eu tinha acabado de voltar do Campeonato Mundial lá da França, a gente tinha ido muito bem, eu tinha ido como técnico e atleta também, voltamos com o terceiro lugar, eu já tinha todo um resultado, né, de campeão paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano, título em campeonato mundial, era técnico da seleção brasileira também. E aí me interessei pela questão do Rolf, me caiu um livro na mão, eu li aquele texto, que é um livro traduzido pelo professor Pedro Prado, que tinha feito a tradução, né? E adorei aquele esquema de pensar agora, então, o corpo de uma forma sistêmica. E ela trazia junto com isso, a doutora Ada Rolf, trazia não só a questão da fáscia, mas trazia também a questão humana. Ela fazia parte de todo um momento histórico, né? Quando o Rolfing aparece, que é o movimento do potencial humano, onde a vida humana, quer dizer, a ação muscular e a vida humana eram entrelaçados, eram vistos como um componente único, que é toda essa teoria holística que ela vai trazer. E eu fiquei profundamente interessado por esse pensamento holístico, e aí a fáscia passa então a ser o elemento chave para você fazer essa passagem, né, entre a questão de uma anatomia estrutural, mas também das suas questões dos seus comportamentos. E daí fiquei nisso. E em 2014 conheci o trabalho do Robert Schleip, fui lá para a Alemanha, ficar lá com ele, faço isso até hoje, né? E aí também o Robert e um grupo estavam desenvolvendo um olhar sobre a fáscia do ponto de vista também da treinabilidade, ou seja, esse tecido era treinável e coisa e tal, e eles tinham desenvolvido um complexo de treinamento, que esse é o nosso né, o trabalho do Fascial Fitness e coisa e tal, e aí me aprofundei e venho me aprofundando sobre isso. E agora, no meu doutoramento, eu trago toda essa questão da treinabilidade, fáscia, no envelhecimento. Então, essa é uma trajetória em que sempre a questão do movimento, o estudo do movimento, mas também entrelaçado digamos, ao conceito de que existe um sujeito, né, que ele é uma experiência viva, subjetiva num mundo objetivo, digamos assim. Isso é o que me interessa, né? Fantástico. E que bom, isso já são quase 20 anos, né? Nessa trajetória só com a fáscia, mais de 40 trabalhando com 25 anos agora, né? 25. 25. Comecei em 1998 para 99, né? Então, 25 anos aí, né? Bodas de prata trabalhando com a face. Você já deve ter observado Cabelinho cor de prata. toda a evolução do trabalho facial, desde o trabalho mais pesado, mais intenso, até hoje os trabalhos mais sutis. Você também, se não me engano, acompanhou também todo aquele trabalho da plastinação, né? Do estudo E anatômico da fáscia. E
E o que você poderia dizer da evolução desses 25 anos da abordagem facial, né? Até um dos temas hoje da nossa conversa é: existe mesmo liberação miofascial? Esse termo é um termo correto, né? Aham. Porque pelo curso do Facial Fitness Trainer, eu percebi que a gente, quando fala em face, muitas vezes você imagina uma liberação manual, às vezes uma crochetagem, mas tem muito mais coisas envolvidas, né? O movimento de salto, o movimento de potência, tudo isso é um trabalho facial e muitas vezes não é associado à Isso. palavra face. Então, se você pudesse explicar um pouco melhor essa complexidade, né, do trabalho facial. Acho que primeiro isso é interessante, porque então vamos lá. O que que acontece particularmente, quer dizer, e são dois momentos, vamos falar, são dois momentos, né? Um momento em que na osteopatia, o Steele e depois a doutora Aida Rolf vão se interessar profundamente por esse tecido conjuntivo, né? Eles, de alguma forma, entenderam, perceberam e viram que isso tinha uma relação na complexidade da estrutura. Pronto. E num segundo momento, o Robert, quer dizer, um grupo, o professor Robert, Thomas Findlay e outros, principalmente um grupo associado ao campo lá do grupo de Rolf, vão entender, vão se fazer uma pergunta, quer dizer, vamos perguntar, vamos falar um pouquinho mais sobre esses tecidos agora, só que não mais do ponto de vista da clínica ou da terapia ou da abordagem terapêutica, mas também sobre um olhar da ciência. Vamos perguntar um pouquinho mais sobre esses tecidos. E aí nasce um segundo tempo, que é o que, que é então esse tecido e que funções ele teria no corpo, já que ele está aí. Né? E Uhum. ele é falado em alguns trabalhos das terapias corporais, mas a gente não fala muito, entende ele, não estava entendendo ele muito bem do ponto de vista da ciência. Então começa o segundo momento, que é começar a compreender essas estruturas. E ao longo desse tempo, inclusive esse ano saiu agora em maio, né, maio, um, essa busca por uma tentativa de nomenclatura da face, quer dizer, 2025, ainda está tentando Uhum. falar sobre os conceitos que vão abordar o sistema facial. Então, de lá para cá, nascem já duas conversas importantes. Olha, a face é um sistema que é um tecido que envelopa os órgãos, envelopa os músculos, e ela então recorta, cria espaços e conexões, que é uma abordagem bem mecânica de um tecido do ponto de vista anatômico. Em 2015, a Carla Stecco, particularmente ela, quando ela publica o livro dela, aí olhando o Atlas do ponto de vista funcional, em que ela começa a redesenhar, já vinham redesenhando, mas ela particularmente com a família Stecco redesenham a visão de anatomia, então vão mostrando que esse tecido é efetivamente integrativo, né? E que ele tem uma dimensão tensional e que essas dimensões elas existem, são sensíveis, a gente então começa a ter uma anatomia que ela é vista agora do ponto de vista sistêmico. Ou seja, o corpo está interconectado por esses tecidos e as fibras musculares, nervos, vasos, tudo vivem lá dentro. E esse tecido, então, passa a ser um tecido de correlação entre eles. Ou seja, a abordagem que antes era tida, como é que é o holismo, o conceito de holismo, agora efetivamente você tem um material palpável, visível, sensível, né, para poder lidar com ele. Então se começa a pensar cada vez mais estudos da face do ponto de vista de desenhar essa anatomia. E aí é onde eu entro nesse projeto do Fascia Plastination Project, que começa em 2018 lá na Alemanha, até a construção de um corpo plastinado, dando visibilidade a esse tecido. Então, a gente começa a ver que esse tecido realmente existe, que ele tem uma série de tramas, e começa a perguntar, bom, quais relações eles têm entre eles? Né? O Thomas Mayer já vinha buscando criar relações espaciais, criando lá os trilhos anatômicos, e depois, então, o Ian Wilke mostra que algumas relações existiam efetivamente, outras eram imaginárias, hipotéticas, e então você começa a falar, bom, o que junta com o que aqui, e como é que essa trama funciona? A partir dessa abordagem, se começa então a ver que existem planos de conexão, linhas de tensão, né, formas de organização espacial. Então, agora, e o toque, né, que depois a gente, na hora que falar da liberação miofascial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas existe uma interconectividade. E no meio desse caminho aparece, olha, a face ela é integrativa mecanicamente, mas ela também tem uma função junto com o sistema nervoso.
né? Opa, então começa a ver todo um diagrama, né, dos sensores mecânicos, fusos musculares, órgãos tendinosos de Golgi, vai falar Pacini, Ruffini e outros que então fazem parte dessa trama facial e que levam então a gente começa a ver que tem uma função sensória importante desse sistema, que agora a gente vai cada vez mais chamando de sistema facial. Então, era um tecido de conexão, um órgão também associado à sensibilidade. E aí começa então, qual é a qualidade de toque que então a gente vai pensar? E aí que o Robert, já em 2003, né, já vinha antes desses congressos que começaram em 2007 lá na Alemanha a falar, olha, ó, a gente sabe que o tecido conjuntivo lá na manipulação a gente faz um tal toque, não sei o quê, mas ele começa a mostrar que, poxa, o toque para fazer uma mobilização desse tecido precisa não sei quantos quilos, não sei quantas horas, não sei quanto de pressão. Mas como é que isso muda tão rapidamente? Então se começa a estudar e avaliar vários níveis de qualidade de toque e vários tipos de práticas que pudessem, então, atingir o tecido conjuntivo de uma forma específica. Então a gente começa a entender cada vez mais, a partir dos estudos de movimento, a partir da qualidade de toque de instrumentos, como é que vai fazendo essas relações. Então hoje você tem um campo na ciência que mostra, olha, a face plantar havia uma parte dessas estruturas aponeuróticas, passa pelo tendão de Aquiles, aquilo vai através do gasto do tríceps sural, isso sobe pelos isquiotibiais, aí vai pela coluna acima. Então se começou a ver que tinha uma anatomia relacionada, né, e que isso parece realmente que transmite força por todo o corpo. Então isso muda o conceito, por exemplo, de exercício de alongamento. Uhum. Vai mudar os trabalhos de força. A gente vai começar a estudar a pliometria, não só do ponto de vista da contração da fibra muscular, mas também das estruturas miotendíneas. Começar a pensar nisso durante o trabalho, né? E vai também entender que existe uma parte da coordenação motora que está, então, associada diretamente ao tecido conjuntivo, ou seja, alterações nesse tecido conjuntivo, que até então se falava inerte, se não sei o que lá, olha, alterações atrapalham, alteram as respostas motoras, né? E aí, agora, bem mais recentemente, o Robert já estava escrevendo sobre isso, particularmente ele, mas o Abraham, o Schleip e outros vão começando a falar, então, da fáscia dentro do mundo da psicologia também, mostrando que uma certa qualidade de rigidez da fáscia, né, e aí tem uma coisa com a inflamação da face e tudo mais, também estava condicionando aspectos, digamos, relacionado a estados, né, de depressão das pessoas, ou seja, começa a aparecer algumas correlações também com o campo emocional. Então essas são as grandes mudanças, porque tudo era empírico, tudo era um trabalho, eu acho, eu vejo, e com essas mudanças, a partir de 2017, começa então a ganhar uma que a gente chama da ciência da fáscia, né? Está tendo agora, começou ontem, vai até domingo agora, né? O sétimo congresso sobre pesquisa da face que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora, né? E, então, a gente vem avançando nesses estudos. Isso avançou, então, para patologias, o estudos na oncologia, estudos no treinamento esportivo, estudos na reabilitação, estudos no campo cirúrgico, na neurobiologia, né? E aí isso ampliou agora uma visão que deixa de ser um tecido lá inerte e que eventualmente estava respondendo para a gente observar efetivamente. Então, se desenvolvem agora novos equipamentos de ultrassom, se desenvolvem novos equipamentos de elastografia, equipamentos que vão medir a densidade e as respostas, se vai reconfigurar um pouquinho os estudos das respostas das respostas da contração, da velocidade da contração muscular. Então, é um campo, né, que se abriu a partir desses últimos tempos, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma trajetória, né, que vem se fazendo, é uma ciência jovem, né? Uma ciência que tem agora 13 anos de idade, aí, digamos assim, né? Um pouquinho mais, né? 18 anos de idade, desculpa. É, Então, eu vejo que
É um conceito que está em evolução, por exemplo, para mim, pelo menos, eu sou fisioterapeuta, escutei muito pouco sobre isso na época da minha graduação. A gente falava, né, o conceito top-down e o bottom-up, né, a questão da neuroplasticidade que vem do movimento corporal em direção ao cérebro, né. Eu me lembro que na sua aula do Facial Fitness Trainer, em um determinado momento, você explicou uma relação que muitas vezes acontecia, eu também sou massoterapeuta, que você falou, muitas vezes a pessoa está lá liberando, 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 e o paciente sai da maca, né, Fora do ar. desorientado, e aí você explica que não precisa ter somente essa questão da liberação, dependendo do estado psíquico da pessoa, você também tem que trazer contenção, né, e durante o curso você também cita pacientes que estão com estados um pouco mais depressivos, você vai pedir para a pessoa fazer saltos, ou seja, você imagina saltos, que tem aí o outro conceito que é ativação da fáscia, né? Exato. Então, a gente fala em liberação da face, mas o trabalho facial tem ativação, tem a parte elástica. Se você pudesse explicar um pouquinho mais todas essas fases do trabalho facial. Então, essa é uma das questões bem importantes. Quando a gente só trabalhava com a ideia de liberação, era uma coisa de soltar. Né? E isso eu vou fazer um breve assim. Isso tem muito que ver com o movimento dos anos de 1960 e 70, né? Da liberação geral, era tudo liberar, 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 que vai dar hoje em dia, né? Se fala da sociedade líquida do Bauman e tudo mais, que é toda uma sociedade que sai de um campo rígido para um campo totalmente, vamos fazer tudo, está tudo liberado, a ideia de liberação geral. E eu, lógico, então esse pensamento histórico cai lá dentro, tem que liberar, liberar, liberar. No entanto, existe uma relação entre o tecido, a tonicidade da face, ela vai desde vou falar assim, desde um estado mais rígido, mais de firmeza, de uma alta resistência à elasticidade, ao movimento, até ela pode ficar muito frouxa, muito delgada, muito delicada. Então, pronto, essa é a primeira coisa, ou seja, existe um espectro de tensões, porque qual é a relação entre face e músculo? A face e o músculo são um componente de forças bidirecionais. Você não pode tirar uma célula muscular de dentro do sistema facial, porque senão você não se mexe. Quer dizer, você só se mexe, não é porque o músculo contrai, ele contrai, mas ele puxa a fáscia. E esse tecido conjuntivo é que vai, então, começar a fazer o que a gente chama de transmissão de força, vai juntando, né, e vai conectando outras fibras musculares, vai criando estímulos e o sistema começa a funcionar numa cadeia. Pronto. O tônus da fáscia e o tônus muscular estão intrinsecamente relacionados, ou seja, uma rigidificação, né, uma tensão, uma superrigidez no tecido muscular leva também a um estado de rigidez da fáscia. Se você der uma sustentação nisso, isso pode levar a pessoa a estados de uma experiência de imobilidade, né? Então ela pode se sentir restrita, não consegue se mexer. Então o que você vai fazer com ela? Ao invés de você ficar fazendo liberação nesse caso, você vai fazer um trabalho de alongamento para propiciar que essa tensão elástica tenha um fator maior de grandeza. Não é tanto a liberação do ponto de vista clássico, mas é uma ativação dentro do sistema elástico da face e, lógico, você vai trabalhando ali com os componentes de Ruffini, né, os mecanorreceptores livres que vão trabalhando no sistema nervoso autônomo, isso vai diminuindo essa constrição de movimento. Então tem um fator inflamatório, mas tem um fator emocional. O inverso é verdadeiro. Uma pessoa que está muito, muito frouxa, com uma hipermobilidade, com pouco tônus, você não vai fazer liberação nela, você vai ajudar a fazer força. Né? Então você vai aumentar o tônus desse tecido conjuntivo, ajudando também a partir das contrações musculares para que ela aumente o tônus e ela consiga então dar suporte para a própria estrutura, para se locomover, para poder fazer o que tem que fazer. Então essa relação entre o tônus facial e o tônus muscular são intrinsecamente relacionados. Né? Então a ideia de liberação, de libera, 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 passa a não ser uma frase adequada, mas a gente vai usar, né, expressões como é que a gente vai ajudando a reorganizar esses tônus faciais. Essa é uma parte.
A outra parte é a relação, e a gente já vai entrando um pouquinho, né, entre a possibilidade que os tecidos têm, musculares, de deslizarem entre eles, né? Se houver alguma restrição, você tem uma dificuldade de redimensionar as posições corporais conforme você está fazendo um movimento, né? E então você vai trabalhar aí sim num conceito de liberação, de que é possibilitar que esses tecidos possam deslizar entre eles, e aí você vai fazer um rearranjo tônico, mais tonicidade, menos tonicidade. Então, tem sempre esse componente de carga e força relacionada ao sistema facional. E existe o trabalho de mobilidade, flexibilidade associadas ao tecido conjuntivo. Tem que começar a compor, né? Peraí, preciso dar um pouco mais de tônus, mas eu também preciso ajudar a liberar um pouquinho aqui. Não, eu vou liberar menos e fazer mais alongamentos. O alongamento é que vai gerar um outro estado no sistema motor, neuromotor. Então, com isso, a gente vai abrindo esse complexo de movimentos, né? Olhando para o sujeito entre a hipermobilidade e a hipomobilidade, entre a hiperrigidez e a hiporrigidez, né? Então a pessoa de repente começa a fazer muito exercício, começa a fazer hipertrofia, começa a criar também rigidez corporal, começa a criar os trigger points. Como é que você vai fazer? Porque tem um processo inflamatório. Nesse caso, o movimento primeiro você vai tirando o processo inflamatório com movimentos leves, suaves, alongamento. Baixou o processo inflamatório, você tem chance dos deslizamentos. Acessando os deslizamentos, você tem os stretchings e os trabalhos de carga. Então, é todo um processo onde você vai desde o sistema autonômico, o sistema somático, né, o sistema nervoso, até brincar junto com a atividade musculoesquelética, e nisso associado o sistema facial, né? Isso que a gente conversa muito no Facial Fitness. Olha, existe uma prerrogativa de que os tecidos precisam se mover entre eles, então ele tem uma relação com a hidratação, tem uma relação com a capacidade de deslizamento, tem relações com processos inflamatórios, né? E tem essa relação de ajuste, por exemplo, inclusive da parte mais da acidez do tecido. Pronto. Aí, como é que a gente trabalha com isso? Então, que tipo de planos de trabalho você vai usar? Vai usar um foam roller, vai usar uma bolinha, vai usar um crochê, vai usar um alongamento, vai usar um trabalho de carga para poder propiciar a liberação. A liberação não é... A liberação pode usar... Você pode fazer uma liberação fazendo saltito, pulando corda. Depende de como que você vai lidando com isso. Então, a pessoa que tem que entender que existe esse ambiente. O outro ambiente, né, é que os tecidos estão interconectados. Pronto. É preciso entender isso, né? É um sistema único e como é que eles funcionam se integrando entre si. Eu já fiz uma parte agora porque eu tenho uma outra fase que é como é que eu integro esses tecidos. Mas depois ele também tem uma questão com o tônus. Eu tenho que fazer uma regulação tônica disso, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que entender que tudo isso tem uma função na atividade perceptual, para poder dar o looping, né, entre aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou respondendo e as possibilidades que eu tenho para poder me organizar para isso. Então, o trabalho com a fáscia, né, e por isso, então, eu vou adiantar um pouquinho, né, quando a gente fala de liberação miofascial, ou manipulação facial, ou mobilização facial, ou integração facial, quantos nomes possa caber para cada um deles, o objetivo final é criar mobilidade, criar correlação, regular o tônus e fazer uma integração junto com o sistema nervoso, criando o quê? Imagens motoras, falando de imagem corporal e esquema corporal para poder dar o looping de fechamento, né? Johannes, escutando essa sua fala, então talvez, né, o tratamento ideal a gente deveria falar que é trabalhar todo esse complexo de modulação, né, não De modulação. somente liberar, né, porque tem momentos em que você tem que deixar ela mais fluídica, outros momentos com mais tensão, com mais carga, então é você saber fazer essa modulação dentro do que aquela pessoa Exato. precisa, né? Exato. E você, né, dentro do Facial Fitness, você consegue avaliar a pessoa, você tem um passo a passo para você entender o que ela precisa mais em um determinado momento, com essa abordagem facial dessa modulação? Existe. Então, é lógico que tem todo um trabalho. Você pode fazer o trabalho primeiro visual, que é o olhar para a questão postural,
né? Quer dizer, fazer não é uma análise nem uma avaliação desse ponto de vista, mas um entendimento se ela faz movimentos mais internos ou mais externos, né? Se ela aperta mais o tronco para dentro ou para fora. É uma questão mais da organização entre as estruturas mais periféricas faciais, musculoesqueléticas, né, relacionadas ao sistema nervoso periférico, e as estruturas mais profundas relacionadas à atividade mais tônica, mais no campo gravitacional. Então, tem dois campos aí que eu olho. Como é que ele está na gravidade, quer dizer, a sua relação com o espaço gravitacional e a sua relação com o seu espaço ambiental, né? Se ela é capaz de alcançar, não alcançar, chegar nas coisas, não chegar nas coisas. Pronto. Como é que eu olho para isso? Aí eu vou para a parte estrutural. Eu vou ver se o alongamento dela está organizado, né, nos dois hemilados, se ela tem uma relação entre o hemilado direito com o esquerdo, se ela tem uma relação com a parte anterior e posterior, em cima e embaixo. Então eu vou conversando com ela perceptualmente. E ao mesmo tempo que eu vou pedindo os movimentos, né? A partir daí, a gente começa a olhar, dentro dessa percepção com a estrutura, eu vou olhando se a gente tem movimentos mais de antiversão pélvica, mais de retroversão pélvica, como é que estão as curvaturas espinhais, como é que está a cintura escapular, a cintura pélvica, a relação entre os movimentos de adução e abdução dos pés, essa relação entre coxa e perna. E, do ponto de vista que, se tudo estiver certo, a linha gravitacional mostra que esse sujeito é capaz de sustentar o corpo dele a partir da própria tensão interna que ele alcança, não pela musculatura periférica. Uhum. Né? Quando ele começa a ter que ficar em pé pela musculatura periférica, que a ação da gravidade fica destituída da sua importância, ou seja, a musculatura profunda não dá suporte para isso, você já tem um primeiro lugar para olhar como é que está essas forças de adução que vão fazer o movimento de subir, porque são as adutoras que fazem a extensão e as abdutoras vão fazer a expansão lateral. E aí você tem todo um campo para olhar sobre isso, né? Que é a velocidade com que ele se locomove, a capacidade de fazer amplitude de movimento. Então a gente vai analisando em cada momento a amplitude de movimento, a sua capacidade de se reorganizar em termos de equilíbrio espacialmente, então ele vai fazer um balanço para um lado, um balanço para o outro, para frente, para trás, e aí ele vai, inclusive, perceber, né, ele vai entender se ele está conseguindo fazer esses balanços, mantendo um certo senso de equilíbrio. Se tudo estiver ok, quer dizer que todos os tecidos musculares estão trabalhando em torno de manter o ato gravitacional. Depois são os deslocamentos, como ele anda, a velocidade que ele anda, e se ele consegue perceber a distância entre ele e as coisas periféricas a ele. Então é muito comum, né, depois da aula, a pessoa falar, nossa, eu cresci, eu estou enxergando melhor, parece que eu estou mais alegre, parece que eu estou mais rápido, né? Para outras, pode ser, nossa, o mundo ficou muito grande, então eu tenho que fazer um outro... Mas é tudo uma regulação em torno desse trabalho que você vai fazendo, você vai fazendo o exercício e procurando entender o ganho que ele tem com aquilo. Não tem, nessa perspectiva, uma avaliação de uma coisa, seria um ato de intervenção sobre a questão da postura do ponto de vista da certeza do campo certo da postura. Por quê? Porque, pensando a vida, né, os movimentos, eles são relacionais, né? Então, tem dois campos de relação, a gravidade e o ambiente. Claro que uma cifose vai alterar a questão da dinâmica relacional. Então, antes de você mexer na cifose, você vai mexer no evento perceptual. Então, né, é como se a pessoa dissesse para você, olha, eu estou sentindo que eu não estou conseguindo lidar com a distância, sei lá, por exemplo. E você começa a mostrar para ele a possibilidade de ampliar esse espaço e melhorar a sua relação com a distância, então, olhos, peito, ele vai começando a entender que ele pode, por exemplo, abrir o peito trabalhando um pouco mais a sua musculatura posterior. E aí a gente começa a ter uma visão. Então, a análise dentro do trabalho do Facial Fitness é uma análise funcional,
né, da capacidade que ele tem de mobilidade, de alterar as posições dele do corpo no espaço e de relacionar frente, costas, lado, lado, em cima e embaixo. Por quê? Porque é uma visão sempre sistêmica, né, em cima dessa teoria holística, onde o corpo age de uma forma integrada. Então, mais do que a postura do ponto de vista da concepção de uma certeza estrutural, digamos, seria a certeza da relação, né? E aí que é o campo para o Fashion Fitness. Interessante, porque quando você fala dessa avaliação visual no primeiro momento, a gente tem certas linhas de terapias que, pelas características físicas, elas já associam determinados padrões mentais e comportamentais, né? Então, devido a essa influência do corpo trabalhando na mente e o feedback contrário também, então faz sentido justificar que a pessoa com determinadas características físicas vai ter determinadas características comportamentais. E quando faz né, o trabalho aí da fáscia, você vai conseguir alterar esse tipo de postura. Exato. E uma coisa interessante que você falou também está relacionado ao ambiente, né? Então, você imagina, se uma pessoa está num ambiente onde ela está sendo oprimida, ela vai ficar, de uma certa maneira, cifótica, porque ela não é o dominante daquele espaço. A partir do momento em que ela vai se sente num lugar seguro, ela vai ter uma tendência também no processo de abertura, né? E isso lembra muito, acho que se tiver alguém que está nos ouvindo aí que trabalha com RPG, né? Normalmente as pessoas estão fazendo determinados trabalhos de liberação, de postura, ou até mesmo numa massagem, às vezes a pessoa começa a chorar, resgata memórias, momentos em que ela viveu porque teve, digamos assim, recuperou um determinado recurso que talvez ela tinha perdido, fisicamente falando, mas que comprometia o neurológico dela, né? Essa é uma conversa que eu acho que é o ponto alto para assim, eu gosto muito dessa conversa, né, que é o seguinte: a postura ela é um ato, assim, é uma ação, Uhum. né? Quer dizer, toda a organização daquela forma corporal, ela é para poder fazer o fit no ambiente que a gente fala. É uma resposta, né? Pum, é uma conversa com aquele ambiente. Ou seja, aquela posição que ele está usando faz com que ele dialogue com aquele ambiente. E ele vive aquela experiência a partir da postura que ele está usando, que ele está construindo ou está utilizando, né? E o Facial Fitness, o trabalho da fáscia, tem uma das funções, quando a gente fala aí sim, agora a gente vai entrar forte na conversa sobre liberação miofascial. Liberação miofascial existe? Sim, claro. Talvez tenham outros nomes que a gente possa ligar. Mas o nome original, o nome básico esse conceito de liberdade, de possibilidade, né, em relação ao ambiente constrito, que naquela época constringia as pessoas, quer dizer, reduzia elas, né, fica sentado, fica quieto, obedeça, nesse sentido de quase que silenciando também as outras vozes, que tinha muito que ver com as questões da sexualidade, que o Reich já estava falando, né, e que isso depois vai vindo para outros campos, que era uma superobediência, todo um movimento de obediência, onde o corpo ficava a serviço do outro. Então a pessoa reduzia as potências de um, né, para otimizar as potências daquele que falava. Né? O Uhum. Foucault vai falar muito sobre isso, e é importante isso. Quando vem todo esse movimento de liberação, a liberação miofascial cai nesse campo, primeiro. Olha, movimento hippie, vamos fazer tudo pode, coisa e tal. Então é um nome muito singular, mas muito próprio. Porque também é verdade que, já guardando tudo que nós falamos, que a Sim. liberdade de possibilidades internas do organismo permite mais escolhas. Então, em tese, se tudo estiver certinho, se os tecidos podem deslizar uns sobre os outros, porque é isso que a liberação quer. Que cada fibra de colágeno possa deslizar umas sobre as outras. Para que todo o movimento, por exemplo, numa contração muscular, mesmo lá na linha sarcomerial, tem lá titina e coisa e tal, aqueles deslizamentos tenham liberdade para poder se deslizar e voltar, não fiquem lá não podendo fazer o vai e volta do relaxamento e contração. Isso permitiria aumentar o potencial de habilidades contráteis musculares, ou nível de coordenação, ou o nível de escolha
de movimentos para fazer. Então, é profundamente dependente dessa liberação miofascial, dessa liberdade dos tecidos se moverem, de você poder, criando imagens motoras, construir performances mais adequadas. E aí sim, como eu vou fazer uma escalada, eu vou fazer um arremesso, eu vou lutar, eu vou nadar, vou fazer... Então passa a ser um campo de seleção de possibilidades motoras muito maior. É aí que a liberação miofascial cai. O que falava a doutora Aida Rolf? Olha, se você tem uma... ela não vai chamar tanto de restrição, mas tem uma aderência, uma restrição no tecido. Quando ela liberava, é como se dissesse para aquele indivíduo, olha, você pode continuar crescendo. Quer dizer, continua o seu processo de expansão, porque, nesse sentido, a vida é sempre um processo em contínuo. A maior dificuldade para nós é o processo adaptativo. O processo adaptativo é que leva a gente adiante dentro desse pensamento evolucionista, ou essa possibilidade de ganhar e conquistar mais espaços. É aí que o Fascial Fitness e os trabalhos da fáscia vão originalmente estar crescendo. Aumentar o potencial, lembra que eu falei do potencial humano, da doutora? Aumentar os potenciais humanos, ou seja, no seu desempenho motor, no seu desempenho intelectual, na sua capacidade de poder imaginar. Tudo isso baseado em quê? Numa afirmativa também bastante singular e importante. A estrutura funda a experiência do sujeito. Ela é estrutural. E aí, como isso se organiza, é a parte coordenativa. Então, é uma organização estrutural, não é só a estrutura. Né? E aí tá o negócio da liberação miofascial. Manipula, não manipula, isso. Mas é importante que o texto de fundo está lá presente, sempre que a gente está falando mobilização facial, intervenção, não sei o que lá, está lá a liberação miofascial. Perfeito. E, bom, você desenvolveu o Fascial Fitness Trainer, que é um programa, né, que você consegue fazer um pupurri de todas essas técnicas faciais que vão trabalhar desde o momento que uma pessoa está precisando mais de liberação, de fluidez, até o momento em que a pessoa precisa de mais força. Você pode contar um pouco como que se desenvolve isso, assim, como que seria o protocolo de tanto do terapeuta quanto de um cliente que vai procurar o Fascial Fitness Trainer? A base do trabalho é assim, é simples, né? Primeiro, a primeira coisa do trabalho é a liberação miofascial, nesse contexto que a gente está colocando. Por quê? Porque se os tecidos ainda não tiverem habilidade de poderem deslizar uns sobre os outros, quando você entrar com um trabalho de carga, você vai dificultar o sistema de aumentar a sua potência, podendo levar, por exemplo, se não está livre ainda, tem tudo para ter uma lesão. Né? Aquele cara que nunca faz o exercício durante a semana, de repente entra lá no futebol de final de semana, aí, putz, torci, aí teve uma lesão, deu uma dor aqui. Isso é porque o tecido conjuntivo ainda não está disponível para ser acionado em parceria com o sistema motor. Qual que é o dado? Se você começa a contrair a musculatura, vou falar de uma forma, né, tudo isso vale uma revisão na minha fala, mas, inicialmente, a prerrogativa é a contração muscular, ela acontece pelo sistema facial. Se o sistema facial ainda não está aquecido, por isso que tem que fazer o warm-up, se você ele não está liberado, ele não está mais liquefeito, ele não está com a sua viscosidade adequada para os deslizamentos, toda a contração muscular tende a poder criar uma ruptura no tecido conjuntivo. Então, essas lesões, que não são as tais microlesões da hipertrofia, são lesões de peritendão, de estruturas articulares, porque elas não estão dinamicamente elásticas e hidratadas para poder receber a carga. Então, primeira coisa, você vai ajudar a fazer o calor do corpo para diminuir essa resistência do tecido, para começar os tecidos a se mobilizarem. Nisso tudo, você já tem uma ativação de mecanorreceptores que já vão acordando o corpo, de Pacini, né, os de cisalhamento de Ruffini e assim por diante. Na sequência, você vai fazer os alongamentos, que você pode começar com um passivo, que é só para poder criar a cadeia de eventos, né? E aí começar a perceber onde tem as resistências e começar então a entrar com os alongamentos dinâmicos, que a gente chama, né,
para zonas um pouco mais específicas e particulares, onde está tendo uma pequena resistência, para fazer o estímulo para o tecido começar a se configurar. Quando esse tecido estiver elástico e móvel, ele vai responder mais rápido na contração do que a contração muscular. Uhum. Então você garante que você não vai ter uma lesão, ao contrário, que você vai aumentar a possibilidade desses tecidos, ao responderem em sincronia com a contração muscular, e aumentarem a sua resistência ao estiramento, aos tracionamentos excessivos, que então a gente chega até as pliometrias. Já está mostrado que a pliometria, né, ela, num certo momento, ela acontece primeiro no sistema facial, depois no sistema motor. No começo, não. Nas primeiras semanas de trabalho, não, mas depois de um certo tempo, ela antecede, em termos de tensão elástica, a contração muscular. Feito isso, a hora que você deu toda a organização, então a gente vai para o refinamento sensorial, que é a hora que você vai começando a poder criar imagens motoras e seleção de movimento. Quando uma pessoa já tem uma prática de fazer algumas vezes, essa parte do refinamento ela está do começo ao fim. Ela é a margem de tudo, é o sistema nervoso. Você precisa ter uma margem importante. O sistema nervoso está ativo em todos. Ele é importante que ele seja lá. Então, o trabalho proprioceptivo, esteroproprioceptivo, exproprioceptivo, interoceptivo, eles têm que estar dinamicamente predisponíveis. E aí você vai, com isso, ao mesmo tempo, melhorando os deslizamentos, melhorando a mobilização. Aí você já está falando de baixar a dor miofascial, está tudo na primeira fase. Uhum. Restauração de tecido, reidratação, nutrição, está tudo na primeira parte do trabalho, que é essa tal da liberação. Aí você vai lá para os alongamentos. O alongamento ele passa a ser um ativo motor, que é essa a minha pesquisa na universidade. Quer dizer, a fáscia é um órgão sensorial ou ele é um sistema que também funciona como uma cadeia de eventos sensório-motoras? Quer dizer, será que ela não tem essa função? O alongamento não é só o alongamento, mas é uma ação neuromúsculo facial, neuromiofacial? Sim, a resposta é sim. Então, os alongamentos, eles não é só mais uma função mecânica de integração, mas era também integração neuromotora. Ou seja, você vai fazendo os estímulos para provocar os mecanorreceptores para acender o painel inteiro. A hora que você chega no trabalho de força, que é a hora que você quer realmente fazer a última parte, né, que é a parte talvez Uhum. principal do trabalho, você começa a entrar com as cadências. Então você tem como reorganizar suas velocidades, a quantidade de forças, amplitudes de movimento. Você tem disponível todo o acervo motor para poder entrar com a estimulação muscular propriamente dita. Que aí o músculo, as estruturas dos fusos musculares, tudo, estão diretamente aí, lá no córtex motor. E é onde eu vou começar a criar movimentos. E aí eu entro no processo criativo de produzir, pensar se aquele movimento que eu estou fazendo vai ser adequado ou não, quanto eu preciso aumentar de força, que para um atleta de alto rendimento. Né? Com certeza. E essa É isso que a gente integração, né? faz, é isso que a gente faz, né? É sempre esse pensamento integrativo, né? Então, se você pensar de uma certa maneira, você pega como se pegasse uma corda que está toda cheia de nós, você vai desatando nó por nó, vai reorganizando suas posições, colocando nas devidas polias, para que ela possa executar os movimentos e os gestos da melhor forma possível, né? Você resumiu muito bem. O que eu falei em 10 minutos, você falou em 30 segundos. Exatamente isso. E eu achei incrível, Johannes, do seu trabalho, porque assim, a nossa turma, né, eram bastante, vários colegas da sala, né, terceira idade e tudo mais, e são exercícios assim extremamente simples de serem aplicados, mas que geram um cansaço físico, mesmo para quem já tinha um determinado treinamento corporal, mas que no final a sensação sempre, seja desde o momento da liberação até o momento mais intenso, a sensação é muito boa desse trabalho. Sim. E é muito claro que ele é indicado para todo mundo, né? De certa maneira, todas as pessoas, independente da atividade física, ou deveria fazer esse trabalho de modulação facial para poder ficar com bem-estar, né? Eu tenho essa opinião, não é por nada. O que a gente percebe é que depois que você faz esse trabalho do Facial Fitness, inclusive, por exemplo, você pode fazer toda a sua preparação de atividade física, vamos pegar para alguém que já faz atividade.
entra com o trabalho de facial fitness, isso te prepara para fazer toda a sequência de trabalhos que vai fazer. Ou, eu quero fazer o meu trabalho de força. Olha, primeiro vamos olhar para a questão do tecido conjuntivo e aí vamos pensar o exercício que você vai fazer na máquina ou vai fazer no movimento de carga livre, por exemplo. Ou antes da corrida, ou antes não sei do que. Essa é uma coisa. E eu acho que o Fashion Fitness ele traz uma novidade que é um conjunto de práticas para o dia a dia. Uhum. Por quê? Porque ele tem vários componentes integrados entre si. Ele tem a questão da resistência muscular, que a gente trabalha com carga baixa, e hoje a gente entende que ela é tão boa, às vezes, quanto fazer os de carga máxima. Está cheio de estudos que estão mostrando isso, né? Você regula por um outro caminho. Você tem um trabalho de mobilidade e flexibilidade que ajuda todo o sistema de vitalidade do corpo. Então, hidrata, nutricional, sistema imunológico, né, que equipa o organismo para poder responder de uma forma sistêmica no corpo todo, tá certo? Você tem esses trabalhos perceptuais de coordenação, percepção, toque, que são extremamente importantes para você calcular se você vai subir e descer a escada, com que velocidade, como é que você vai atravessar a rua, não vai. E isso não é um treinamento funcional, isso é um treinamento de otimização da própria estrutura corporal. A base da minha conversa, que é uma base que eu tiro mesmo do trabalho da doutora Aida Ruff, forma é função. Forma e Né? função. Quer dizer, forma é função. Então, aquele desenho de movimento tem uma função. Então, se você trabalha na função, você reorganiza a forma. Pensando aqui, nós temos também alguns colegas que são psicólogos ou mesmo terapeutas que trabalham os aspectos emocionais e comportamentais, Johannes. Então, poderíamos pensar assim, olha, você está lá com um determinado cliente que está com um determinado comportamento ou emoção meio que cristalizada. Aquilo ali também vai estar cristalizado no corpo dessa pessoa. A gente poderia direcionar esse trabalho para fluidificar essas áreas corporais e gerar uma intervenção via corpo nessa mente da pessoa, acelerando esse processo de terapia. Sim, eu vou pegar dois contextos. Inclusive, um aconteceu ontem, né? Numa entrevista e coisa e tal. A pessoa chega ocupada de que ela tem uma cifose. E ela chega lá amando, olha, você tem uma cifose, precisa tratar de cifose, e não sei o que lá, não sei o que lá. A minha conversa com ela não é sobre a cifose, é como é que para que serve esse movimento? Basicamente, né? Porque não adianta eu tentar fazer isso, porque o comportamento é esse. Bom, para eu abrir isso, eu preciso primeiro falar assim para mim, de alguma forma, olha, quando eu faço assim, eu me sinto mais perto de mim, eu me sinto mais calmo, eu me sinto mais próximo de mim, eu acho que eu fico não sei o que, não sei o que lá. Quando eu entendo que a tal forma ela está relacionada a um evento afetivo relacional, uma certa subjetividade, um campo emocional, eu posso dizer para mim, será que eu quero ir um pouco para fora? Eu tenho que fazer uma pergunta antes, né? Uhum. Para poder entrar no mundo psíquico, né? Então, eu quero experimentar isso. Então, aí você começa a trabalhar, por exemplo, um alongamento, um fortalecimento das costas, e a pessoa vai experimentar um pouquinho de uma amplitude desse movimento. Como? Ela vai experimentar estruturalmente. Ela vai fazer uma autointervenção músculo-esquelética mesmo. Que a gente, quando vai fazer exercício, o cara não escreve lá esforço muscular voluntário. Olha lá, ele fez 10 agachamentos usando esforço muscular voluntário. É verdade. Agora, esforço muscular voluntário pode ser provocado, não é? Então, o tal de esforço muscular cortical voluntário, agora que subiu, desce. Deixa eu experimentar fazer um pouquinho. Então, aí eu começo a descer, aí eu começo de novo a mexer, aquela informação vai subindo, está expandindo. Fiquei maior, fiquei mais aberto. É demais, deixa eu fechar um pouco. Então começa a alteração, ou seja, a organização dessa postura, que é uma organização estrutural, ela é o modo com que o sujeito também está experimentando aquela experiência de vida dela, né? E isso é Então, importante. então, por exemplo, talvez por isso que em alguns momentos a pessoa, de certa maneira, ela já adaptou aquele corpo como uma forma de defesa, né? E E fala, eu muitas sou vezes ele assim. vai numa determinada terapia que faz uma intervenção muito forte, muito rápida,
e, de certa maneira, tirou aquela armadura da pessoa sem ela ter os recursos internos para aquilo, e aquilo muitas vezes vai fazer mais mal em termos psíquicos para ela do que Faz. necessariamente um benefício, né? Então, E também faz. ter essa consciência de quando e como tirar essa Exato. armadura, né? Exato. Por isso que a postura, quando a gente fala de postura, falei isso hoje de manhã na aula que eu dei agora de manhã. A postura, ela é um evento, né, objetivo subjetivo. Quer dizer, objetivo porque ela é de estrutural, mas subjetivo porque ela é relacional. O que a gente vive como um mundo psíquico, ela é também entendida como um acontecimento estrutural, músculo-esquelético, não é aconteceu, né? Então, a partida dessa conversa, por exemplo, que eu estou tendo, ela não parte da ideia de corpo e mente, né? Mas ela parte de que o corpo construiu uma mente ao longo da história para si mesmo, através da sua organização estrutural. Essa é uma base do Stanley Kellyman, não é minha essa fala, dentro de um campo da psicologia formativa, que eu também já estou há 25 anos nesse campo, né? Onde o, a, a base somática é o que dá suporte à vida mental. Então, isso é importante, porque é uma escolha, digamos, filosófica, é uma escolha conceitual, é uma escolha teórica para se trabalhar o aspecto psicológico. E esse trabalho do Facial Fitness ele é visto do ponto de vista do campo biopsicomotor, não é biopsicossocial, né? Eu falo biopsicomotor, ou seja, a ação, né, dentro da estrutura biológica do corpo, que já carrega em si a sua própria estrutura subjetiva, vivida, e como é que eu vou vivendo aquelas experiências. E aí é que eu começo a poder, então, mexer e, através do comportamento motor, através das estruturas motoras, reconhecendo, digamos, a existência psíquica desse sujeito. É uma escolha, né? É uma escolha bem do pragmatismo, bem de William James e outros que estão nesse campo de proposta psíquica, psicológica, né? Então, o trabalho do Facial Fitness vai servir tanto para quem quer trabalhar a parte física, para quem está trabalhando com comportamento, emoção, vai também ter a interferência, porque é sempre Sim, uma via de mão dupla, né? Você só vai depender do ponto de perspectiva que você quer trabalhar aquela pessoa naquele momento, e inclusive serve também como, digamos assim, o nosso remédio diário para essa pessoa, uma vez que a gente vai construir 12 aulas, que ela pode seguir um protocolo, que ela sim, pode, digamos assim, fazer aquela medicação diária conforme a prescrição da modulação facial, né? sim. Acho que é importante que você está trazendo, assim, cada encontro nosso, né, ele é visto com esses quatro prismas que eu apresentei, né, a liberação, o alongamento, o trabalho de força e o trabalho perceptível. Quer dizer, cada bloco ele guarda em si os quatro elementos e um deles é abordado com uma força maior. E dentro de uma sequência lógica de uso para o cotidiano. Em cada encontro, a pessoa vai ter a oportunidade de aprender um conjunto de práticas, né, que vão ajudar ela a poder recorrer para aquele campo quando ela entender. Ah, aqui eu preciso de mais um trabalho de liberação primeiro. Agora eu preciso fazer os trabalhos de integração estrutural, vou usar esses tipos de alongamento. Agora eu preciso regular o tônus dessa pessoa, então eu tenho essas práticas de movimento para com ela. E agora eu preciso fazer uma parte integrativa, né, de como eu estou me sentindo, quem que sou eu agora, o que, que mudou comigo, que é essa última parte, quando a gente faz a parte final. São conjuntos de trabalho que vão desde o trabalho sensório periférico, proprioceptivo até o mundo interoceptivo, né? Então vai da periferia até o mundo visceral, vai do mundo visceral ao campo interno das imagens corporais. Isso é super importante, porque é um conjunto de práticas que você passa a ter recursos, onde você pode falar, ah, aqui, putz, eu vou primeiro trabalhar a liberação com ele, que eu estou entendendo que pode ajudar mais do que eu fazer o alongamento, né? Essa é uma visão mesmo, e ela é uma visão sistêmica que foi construído para ser um programa sistêmico que a pessoa tem acesso a ela o tempo todo. Pode, inclusive, e deve praticar para si mesmo, né? Como uma forma de se reorganizar, né? Outra coisa que eu achei fantástico também foi a possibilidade de quem é terapeuta
poder realizar esse atendimento à distância, mesmo online, porque, por exemplo, o curso a gente faz ele de forma online, todo mundo, a gente estava em 50 alunos na última turma e todo mundo conseguiu executar os exercícios visualizando você. Então, também é uma ferramenta que depois, se você tiver um paciente que você queira fazer uma assistência para ele Sim, remoto, você consegue faz. prescrever os exercícios, acompanhar ele com trabalho, né, de teleconferência, enfim, você consegue Sim. trabalhar com ele à distância de forma segura e que todo mundo consegue executar aquele exercício. Então, você pode ter tanto trabalho, né, verbal e também ter a intervenção física para ter Ótimo, uma nova ótimo. approach aí, né, do trabalho, né? Isso é importante. No meu mestrado, eram dois assuntos no mestrado. Um era a questão do fácil envelhecimento, o outro é sobre o teleatendimento. Né, eu fui um dos primeiros que começou a trabalhar com teleatendimento. A gente fez todo o protocolo de estudos via teleatendimento e todas as classes eram por teleatendimento. Então, eram supervisionadas no mundo virtual. E foi a partir daí também que acabei desenvolvendo uma forma de ensinar e de fazer o programa e o atendimento de uma forma à distância. Né? Isso foi importante. Os estudos mostram que se você fizer online supervisionado, ele tem tanto efeito e às vezes até mais do que o presencial necessariamente. Você não precisa ir no presencial, a não ser que você tenha que fazer algumas abordagens manipulativas diretas. Mas quando é de uma forma indireta, você consegue conduzir um trabalho à distância. Né? Isso é bastante importante, né? Johannes, tem um comentário ali, você consegue fazer a leitura ou não? Posso dos Yellow Ok. Flags. É, É em do meu relação colega. aos fatores biopsicossocial, em dor lombar, no que chamamos de Yellow Flags, o que o senhor vê nas alterações de equilíbrio, gravidade e até mesmo nas disfunções somáticas. Qual a função? Bom, quando a gente. Eu acho legal essa do Yellow Flags, porque tem os Red Flags e os Green Flags, né, para quem não conhece essa terminologia. Os yellow flags é só para você tomar atenção. Em regiões lombares, a gente precisa tomar, primeiro entender uma coisa, quando a gente fala aqui da questão da fáscia, é que a região lombar ela é um complexo de estruturas, né, do ponto de vista da fáscia, chamada fáscia tóraco-lombar, que é inclusive, três ou quatro sequências de aulas que a gente faz são focadas na estrutura lombopélvica, né, dessa fáscia tóraco-lombar. Ela são duas falas. O Fleming vai falar duas lâminas, a Carlos Treco três, às vezes a Carlos Treco também duas, o outro fala três. Enfim, depende da conformação da descrição do tecido. Mas, basicamente, a face tóraco-lombar é um complexo de estruturas aponeuróticas, né, que fazem uma série de interações entre membros superiores e membros inferiores, entre a musculatura anterior e posterior ao corpo e lateral, e as estruturas que estão ali do multifídeos, principalmente transverso ao abdômen, intercostais profundos e assim por diante, diafragma pélvico, diafragma propriamente dito. Né? Então, dessas lâminas que são estruturalmente componentes desse suporte. Os yellow flags, eu colocaria assim, quais são as questões? Primeiro, começar a organizar a face aponeurótica mais periférica, para poder mobilizar os tecidos de tal forma que ela se acomode dinamicamente durante os movimentos de flexão e extensão. Depois a gente vai ali para a segunda, né, que na segunda lâmina, que está mais estruturalmente, está lá bem em cima do trabalho que o Thomas Myers traz, que é daquela backline, né, que vai desde os eretores, a parte nucal, eretores, vai até a sola do pé. E aí você tem, então, os componentes associados, que é o romboide superior, posterior, superior e inferior, que também estão na base ali das estruturas lombares, e depois os multífidos e o transverso. E aí tem dois componentes importantes aqui, que é o psoas na frente e o quadrado lombar atrás, e no meio deles uma estrutura chamada RAF, que é a que distribui as forças para trás e para frente. Né? Então, qual é o trabalho? Não é fazer flexão e extensão direto, mas é primeiro mobilizar esses tecidos e ajudar a fazer os rearranjos de posição para que essas estruturas lombares elas possam criar a dimensão dos bends, né, das flexões e extensões, das inclinações, que também não deixam de bends laterais, e de pequenos movimentos de torção e contratorção. Então, olhar
para esse componente lombar como uma estrutura sistêmica, onde as estruturas mais ósseas e os anéis discais são parte dessa composição de estruturas de resistência, né? E aí você trabalha, então, sempre, eu quando trabalho, das extremidades para o centro primeiro, e depois, através da respiração, eu ensino sons, eu ensino movimentos respiratórios para dar o suporte de core. Então, não trabalho com a noção de abdominal para ter core, nada disso, mas através de trabalhos respiratórios com os seus bendings para poder dar o suporte e espalhar de novo as forças periféricas. O resultado é sempre muito bom, né? E a questão de equilíbrio e gravidade, a gravidade aí é um componente importante do ponto de vista de entender que a gravidade é muita coisa. Então, você inclinar o tronco para frente é extremamente saudável a estrutura lombar. Quando uma pessoa consegue levantar um peso nesse movimento, ela está na melhor força lombar que ela tem. Né? Então, todos os movimentos de flexão e extensão que ajudem a fazer esse movimento de transição de forças, eu diria que é o ponto forte. Então, a gravidade, ela é um elemento de desequilíbrio para nós, não um movimento de equilíbrio. Eu sempre gosto de inverter essa frase. A gravidade é uma referência de suporte para a gente poder se reequilibrar o tempo todo, né? E é a partir daí que então tem os seus componentes de organização de mobilidade estrutural do corpo, né? Não sei, até mesmo nas disfunções somáticas. Eu entendo que as disfunções somáticas têm relação, talvez você tenha colocado aqui, tem dois assuntos, as dores lombares associadas ao mundo psíquico, né? Aí tem trabalhos bem interessantes da escola de Heidegger, lá na Alemanha, e tem disfunções somáticas que são de ordem estrutural da dinâmica da interação dos tecidos. Eu acho que, né, só faria isso. Se ela é de uma ordem mais psíquica, você vai trabalhar mais o sistema nervoso autônomo, né, para poder entender por que tem essas restrições nas estruturas lombares, que estão muito associadas a ambientes muito violentos, de forma geral. É muito comum dor lombar com violência familiar ou violências periféricas, né? Porque a pessoa segura, tem muitas coisas acontecendo na estrutura visceral e essas mobilidades, né? E as disfunções somáticas são de desorganização estrutural do ponto de vista do pensamento do sistema facial, né? Espero que tenha ajudado um pouquinho na resposta. Ô, Johannes, fantástico. Johannes, não sei como é que você está de tempo, tá? Hoje o Instagram liberou mais tempo, não é mais só Eu uma tô hora de sossegado live, aqui, tô então, sossegado. aproveitando aqui, vou falar de uma pergunta que eu acho que, pelo menos no meu público, assim, o pessoal fala muito do psoas, né? Que é o músculo da alma, que é o músculo importante na questão das liberação das emoções. O que você poderia falar a respeito? Eu sei que está todo interligado na cadeia facial. Se você pudesse falar um pouco a respeito dele. É que tem eu acho ser o seguinte, que a gente sempre parece que quer encontrar alguém, né? Alguém que explique para a gente que é ali que está acontecendo tudo. Então, eu começaria por ali. Então, pessoas Perfeito. é o da alma, não é da alma. Vamos olhar para pessoas enquanto uma estrutura profunda da parte interna da coxa. Então, ela está diretamente associada também às passagens dos movimentos pélvicos. Ela tem uma relação com a pelve, tem uma relação com o diafragma propriamente dito, então já está lá o nervo vago, o nervo frênico, né? Então a gente tem que pensar essa relação da estrutura com a inervação, com o sistema motor e o sistema límbico, né? Então, o 12º nervo, quer dizer, o nervo vago, o nervo glossofaríngeo e esses outros nervos que são dos ramos principais, né, fazem parte dos 12 ramos nervosos que estão associados ao sistema parasimpático e aos sistemas profundos, passam ali nos diagramas do diafragma e vão se associar também a essas faces profundas viscerais. Pessoas, a parte posterior da membrana ali da região interna, né, do ambiente visceral, essa membrana que recobre pessoas é a mesma membrana que recobre, por exemplo, os rins e dá lá as suprarrenais. Ou seja,
Uma restrição do psoas também restringe o movimento renal, também faz restrições nos sistemas ligados às suprarrenais e também cria uma resistência na parte posterior do diafragma, né? Lá na parte crural do diafragma, que tem uma relação com a parte muscular periférica. Então, a inervação periférica passa também, a mesma inervação nessa zona que é periférica, ela é também visceral. Então, você tem umas zonas onde o psoas ele passa a ser um elemento chave porque ele tem nervos motores e nervos viscerais. Mas tudo isso dentro desse ambiente, dessa fáscia, desse sistema, né, da fáscia transversalis, que está ali dentro do componente que envolve, então, o psoas envolve os rins, mas também envolve o transverso do abdômen. Ah, mas aí o que você faz? Ó, eu vou te falar, é só balançar a perna para frente e para trás e começar a criar um movimento, né? Fazer uma tal da liberação miofascial, a partir dos balanceios de perna para poder fazer pequenos estímulos no psoas, de tal forma que você vá diminuindo a resistência dele ao movimento, ou seja, ele começa, então você está indo diretamente através do motor no sistema autonômico. E aí os pequenos estiramentos vão provocando, então, um relaxamento dessas estruturas periféricas, permitindo que o psoas comece também a se esticar e encolher, e aí todo o sistema associado diafragmático, todas as estruturas ligadas à função, à atividade ali das suprarrenais, entrem em movimento de novo. Por isso que caminhar, às vezes, é tão gratificante, porque ela faz esse papel, né? E o dentro lá, desde a bioenergética e outros vão mostrar o psoas como um músculo que, quando a gente faz a retração de raiva, ele é um dos músculos flexores. A raiva Uhum. e a flexão estão associados, ou seja, quando você faz o movimento de flexão, ele é um flexor. E ele, na sua ação de flexão, ele fica reincidindo a experiência de raiva, ou a experiência de não, de impossibilidade de sair dali, né? Perfeito. Isso me lembrou um pouco, né? Tem uma linha de pensamento que basicamente, né, o ser humano vai para o mecanismo de luta e fuga e que praticamente todos os nossos conflitos emocionais vêm pela impotência de não fazer alguma coisa. Né? Se a gente tem conflito é porque a gente não conseguiu resolver, seja Exato, fugindo ou seja atacando, né? Eu sempre exato. vejo na minha imagem você dirigindo um carro, só que você não engata a marcha e continua pisando no acelerador. Então, de certa maneira, quando a gente consegue fazer esse trabalho da face, a gente consegue liberar essas engrenagens e a gente começa também a poder ter atitude, seja fugir ou lutar, né? Porque, por exemplo, quer dizer, a grande parte do sistema nervoso autônomo ele é suprido de receptores mecânicos chamados livres, né, que também são nossos receptores. E aí você vai trabalhar como? De uma forma muito suave, né? Por isso que é importante quando a gente vai compreendendo a face e os receptores. E aí é toque de pele, aí você faz um toque de pele, chega na musculatura profunda, perde movimento profundo muscular e vai reorganizando toda a atividade autonômica e vai diminuindo para poder retomar a atividade simpática e parasimpática para poder ir de novo no vai e volta, né? Sair da resistência e entrar de novo no fluxo de informação de relaxamento e constrição. Então, por exemplo, se eu preciso trabalhar numa pessoa que ela precisa diminuir a excitabilidade, eu vou lá nos movimentos suaves, longos, criando pequenos pulsos, né, tocando de uma forma mais periférica, mais na face superficial, e depois pedindo um movimento para a face profunda para ir dinamizando, ativando esses receptores livres que são relacionados diretamente à parte interoceptiva, e aí eu posso ficar aqui, o toque da pessoa garante suporte, garante para ela que ela possa estar lá, que ela está sendo acolhida, está sendo recebida, você está falando de quanta coisa, né? E aí você, e a pessoa, e aí começa, lógico, vai aparecer lembranças, memórias e coisa e tal, né? Interessante, porque tem, na época que eu trabalhava com massagem, tinha um professor que falava, a pessoa chegou pilhada, deita ela, decúbito dorsal, começa trabalhando sobre as vísceras de forma suave,
parte anterior do corpo, ou seja, é o que você falou, né? Se a Acalma o pessoa está bicho. muito com tônus, começa a trabalhar de forma suave e fazendo o trabalho. É. Eu tinha uma professora, Liz Gardini, quando eu comecei, estudei uma parte de abordagem visceral, né? É, e ela falava assim: a sua mão tem que ser parecida como quem põe a mão num gato. O gato não detesta toque rápido. Você vai, chega devagarzinho, e aí as vísceras, né? Porque é um consentimento. Tocar o corpo de alguém é um consentimento, né? Tem gente que fala, Uhum. por exemplo, quem faz bastante exercício quer que o outro vá lá e bomba em cima dele. Mas ele já está, de alguma forma, talvez acostumado com algum tipo de contato. Agora, quando a gente vai para essa parte, sistema nervoso autônomo, estruturas, esses órgãos mais profundos na organização visceral, a chegada, né, vai determinar o fim da conversa, né? Quer dizer, a chegada da sua mão, né, vai dizer o que ele vai viver. Então, com licença, estou falando óbvio aqui, né? Com licença, posso pôr a mão na sua barriga, vou pôr ali, me conta se está muito, se está pouco. Ah, e aí começa toda uma conversa falada, motora, de qualidade visceral, não é uma qualidade cognitiva, posso pôr a mão em você, vou pôr a mão. Não é isso, é realmente um jogo, né? Dentro do sistema nervoso autônomo. Então vai chegando, e aí, pum, a pessoa realmente vai começando a poder se reorganizar dentro de algum agito que ela está naquela pilhação daquele dia, não importa qual que seja, né? Depois eles vão aparecendo, mas é isso. E Giovanni, vice-versa, né? você comentou alguma coisa dessa questão desse rapport, né? Cliente, paciente. Eu já escutei de um amigo também que ele sempre falava que existem pesquisas que falam sobre os queratinócitos, né? Que eles são células também que nos dão esse feedback de como está o estado emocional das pessoas. Então ele sempre dizia, toma cuidado com a forma como você está como terapeuta, que teu paciente vai perceber as suas intenções, as suas emoções. Sim. Você tem alguma correlação de queratinócito com fáscia ou não? Não, não tem. Eu nunca, dentro do campo da face, eu não li sobre isso. Eu ouvi sei dessa temática através de um outro campo de colegas que são mais do campo das terapias manuais, mas fisioterapeutas, né? Mas não dentro do campo do Rolf, isso não é uma abordagem. Mas me interessei, vou até ver um pouquinho mais. Porque Porque, ele fala justamente isso, mas a pessoa tomar cuidado, às vezes, sei lá, olhou com um olhar erotizado para a pessoa, ele fala, mesmo que a pessoa não faça nada gestualmente que implique como um abuso, uma agressão, a pessoa vai sentir a energia, vamos chamar assim, e vai sair daquela sessão, poxa, de sentir invadida, vamos colocar dessa forma, pela emoção do outro, né, pela intenção do outro, né? é um assunto interessante, um assunto meio para investigar mesmo. Quando você fala, né, é, eu tenho sempre muito para mim, né, quando eu vou olhando, eu escolho um caminho para poder estar te ouvindo, né? E o campo perceptual é o campo que eu mais uso, até porque fui lutador e coisa e tal, é um campo para mim importante de conhecimento. Mas essa como é que fala? Essa disponibilidade que a gente tem, que a gente está colocado o tempo todo para poder perceber o ambiente, é um assunto que a gente deveria considerar o tempo todo, né? Ou seja, entender que os corpos vivos, eles interagem entre eles, e os corpos vivos interagem inclusive com aquilo que não é, que é aquilo que é chamado inanimado, né? Você vê uma pedra e fala, nossa, que pedra legal, quer dizer, né? O que é essa abordagem, né? O que aquilo chama de atenção que te faz ter uma exclamação dessa? E entre as formas vivas, essa interação ela é muito maior, porque as duas partes são sensíveis. E as duas partes produzem sensibilidade diretiva. Uma pedra não fala, acho que eu vou falar para o Johannes me olhar, né? Mas entre as formas vivas, isso é consistente a gente falar sobre isso, porque a gente, digamos, incomoda o ambiente e é incomodado pelo ambiente. Quer dizer, como é que um bebê, né, os bebês de qualquer forma, das formas animais que inclusive já o sistema nervoso fazem, elas provocam o ambiente para serem atendidas. Por que o bebê chora? Ah, não é que ele só chora, ele chora para ser ouvido, não é? É,
E também tem a questão da mudança do aspecto corporal, seja ele ficando Isso, maior no seu tamanho para exato, intimidar, ou ele tentando diminuir para não ser isso, localizado pelo predador, justamente por essa exato. questão ambiental, né? Exato. Então isso está lá, está desde sempre lá, né? A metamorfose, as mudanças, os tamanhos, os esconderijos, as presenças, as armas, né? Fazem parte desse negócio. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar dessa forma como você foi trazendo, né? Só tinha assuntado, mas acho que é para considerar que as formas vivas se fazem presente nos ambientes e elas sensibilizam as outras, né? Porque isso é uma forma, a interação perceptual ela acontece nas estruturas vivas, até as bactérias se regulam entre si a partir de uma experiência, né, dos acontecimentos periféricos, né? Senão ela é engolida pela outra lá numa fagocitose rapidinho. Ela, ó, assim que ela entende, ela sai correndo, né? Johannes, a Raquel fez uma pergunta lá, como facilitadora da TRE, né, técnica de redução do estresse, tenho muito interesse em saber o efeito dos tremores nas fáscias, os tremores involuntários neurogênicos. Vamos lá. Os tremores, eles aceleram a atividade sensória. Por isso que ele é tão importante, quer dizer, desse lugar que eu falo aqui. Então, se você fizer uma liberação facial de deslizamento e fizer uma liberação facial com tremor, ou seja, com vibração, a de vibração tem muito mais efeito interoceptivo e proprioceptivo do que o deslizamento propriamente dito. Então, a gente sabe que esses movimentos vibratórios que criam oscilações no corpo, eles provocam uma resposta mais rápida, tanto do sistema somático quanto do sistema autonômico. Porque eu fiz uma sessão com a Raquel de TRE, e quando me vem o tremor, né, eu entendo esse tremor exatamente nesse lugar, quando aconteceu também comigo, que aumenta a velocidade de estímulos, e isso faz com que o sistema comece a procurar soluções um pouco mais rápidas. O que eu entendi do tremor é isso. E dentro da face, o tremor, quando a gente faz, por exemplo, nas aulas, vocês vão ver, se você fizer o curso, você vai ver, tem chacoalhar, tem que fazer saltitar, fazer vibrações, tapeamento, são todas formas de estimulação. Então, o sistema facial, quando sofre estímulos vibratórios, ele acelera a resposta. Isso a gente já sabe porque tem estudos sobre isso, inclusive com foam roller. Inclusive, o foam roller tem equipamento vibratório para acelerar esses processos. Já tem isso, né? Já desde 2017, 18, né? Já vem fazendo com um aparelho que você embute, ele fica pá, aí você vai passando e ele vai vibrando, e isso é muito mais rápido a liberação, é muito mais rápido a recuperação depois de treino, né? Isso é o que eu sei, Ah, né? legal, muito, muito importante. E eu vejo também, né, essa a minha associação pessoal com relação ao tremor, é que a gente sempre que tem um estresse, a gente vai ter um pico, né, de sistema nervoso simpático, depois você tem um pico de parasimpático, e daí na volta você vai ter o que a gente chama de crise epileptoide, para depois você voltar ao normal, né? Então é mais ou menos aquela sensação, você bateu o carro, na hora não acontece nada, você viu que acalmou, daqui a pouco as suas pernas começam. E já ouvi de alguns colegas terapeutas que isso é um mecanismo de defesa justamente para que essa adrenalina seja dissipada e não sobrecarregue o teu coração, É, os órgãos vitais, né? sim, eu nunca fiz o SE, nunca estudei, eu só li o trabalho do Levin, né? Que eu Uhum. tenho aqui. Mas o Levin ele traz essas questões dos tremores, ele vai lá para o sistema de luta e fuga, que é isso que a gente está falando, e ele mostra também como os animais, né? Eles rapidamente fazem seus tremores para dissipar esses excessivos, né? E aí ele ficou preocupado, ouviu um barulho, depois de ter escapado de uma predação, por exemplo, ele dá o tremor, aquilo faz todo o alívio, mas é legal porque eles têm uma estrutura periférica, a face superficial deles, que eles chamam de panículos cardosos, né? A face superficial deles é preenchida de fibras musculares. Então, consegue com aqueles tremores atingir diretamente o córtex. Para nós, como a fascia profunda, a fascia muscular, ela é mais profunda, ela fica mais retesada.
ela não é dispersa, ela é compacta. Então, pode ser que não consiga dissipar imediatamente. E nos animais, ela está naquele panículus cardoso, aquilo entra na estrutura de luta e fuga, ele dá o tremor, imediatamente o sistema todo treme e ele alivia, né? É interessante. Então, no ser humano é uma outra via. É uma outra via. Tá, porque eu ia até te perguntar isso, porque assim, eu tenho um amigo osteopata italiano que ele até comentava que quando essa questão do tremor involuntário, ele falava, bom, às vezes a gente imagina que também essa liberação muscular pode ser o ranger dos dentes quando você dorme. Então, quando você dorme, você meio que desligou o seu neocórtex e permitiu que o corpo fizesse as liberações da tensão. E aí, até ele citou na época um estudo onde as pessoas que colocavam a placa para parar de ter a liberação muscular da mandíbula, né, Ah, começavam a ter sobrecarga do músculo cardíaco, porque essa carga ia para um outro lugar. Então, digamos legal. assim, melhorava a TM, mas prejudicava o coração. E agora eu não Faz vou me lembrar de sentido. quem também comentou que o fato das pessoas, né, que têm as pernas inquietas, que o movimento das pernas inquietas também é uma liberação que só acontece muitas vezes quando você está dormindo, porque o teu cérebro, o neocórtex, conseguiu relaxar e você conseguiu dar Ah, vazão, né, na pressão da panela de pressão, vamos chamar assim. é interessante, porque a face superficial nossa, pouquíssimos lugares ela tem músculo, o platisma e na estrutura genital, ao redor do ânus, né, da estrutura genital masculina e feminina, e mais feminina ainda. Mas aonde ainda tem o resíduo, mas para nós, da estrutura muscular, a gente tem aí sim os receptores mecânicos, os receptores de toque, do sistema que é os livres, mas tem bastante superficial, mas não tem a resposta, porque não tem a contração muscular, não tem a fibra muscular para dar o tremor. Então ela se aprofunda na musculatura mais densa, pesada, só que ela é mais compacta, né? É, Interessante. e compartilhando, né, eu fiz a formação que a Raquel também tem do TREL, que me chama muita atenção quando eu faço as sessões, às vezes com alguns pacientes, que às vezes eles fazem aquele tremor involuntário, às vezes até realizam movimentos que não são, assim, digamos, da cadeia facial. Você pensa, imagina a pessoa levanta um braço, começa a tocar um piano, ou começa a fazer um gesto todo diferente. Muitas vezes elas reproduzem padrões corporais que elas tiveram em determinadas situações de trauma. Né? Tive uma colega, um exemplo, uma colega que eu atendi, ela começou a tremer com o braço nessa posição e ela ficou exatamente 3 horas nessa posição. Eu falei, meu Deus, será que não vai melhorar? Aí ela estava tranquila, continuava vibrando, tremendo. Ela era uma pessoa que tinha uma dor de ombro de longo tempo. Daí ela explicou para mim que depois que passaram as 3 horas e ela ficou naquela posição, que segundo ela era a mesma posição que ela ficou presa nas ferragens do carro no acidente. E que Olha. 3 horas foi o tempo exato que o socorro conseguiu tirar ela. E que depois que ela conseguiu tremer aquelas mesmas 3 horas, né? Falei, foi uma dose homeopática, vamos chamar assim. A Sim. dor no ombro dela nunca mais voltou. Então, não sei qual foi a correlação facial, enfim. Aí eu não sei se tem uma correlação facial. Eu acho que aí a gente iria, a gente nunca vai tirar a fáscia, né? Por Sim. conta que ela tem uma atividade que não passa nem às vezes pelo controle motor, mas é uma ação de resposta músculo-esquelética, com certeza, né? Sim. Quando a gente fala de fáscia, a gente nunca vai tirar. Quando você espirra, o sistema facial também trabalhou. Sim, com Né? Você certeza. tossiu também, é. Por que que eu estou falando isso aí? Porque o corpo ele é apoiado, né? Ele é estruturalmente organizado sobre o tecido conjuntivo, né? Então não tem como. Se você tirar o tecido conjuntivo, a gente não existe, né? Você vai lá, tem as múmias, você não vê mais as fibras musculares, não vê os nervos e os vasos, mas o sujeito está lá. Tá lá. Então, isso é bem importante de a gente falar, porque é para entender o que é o tecido conjuntivo enquanto estrutura de suporte. Agora, tem uma coisa que e isso que eu gosto de discutir muito também no meu trabalho, da importância de a gente falar, né, do funcionamento muscular relacionado à fáscia, porque dentro do movimento você não pode desvincular, não dá para falar de fáscia sem falar de músculo, e não dá para falar do músculo sem falar do sistema facial. Ou seja, isso eu gosto que o Luigi Stecco coloca.
eles são um composto, ele chama de composto, eles se compõem de duas forças bilaterais. Quer dizer, Uhum. uma completa a outra, É né? o polo positivo e negativo do ímã, né? Não tem como. Não tem como. Se você tirar essa estrutura muscular, a fascia também não tem esses movimentos. Tanto é que ela tem células musculares dela, que são os miofibroblastos, que é um tipo de uma célula que tem contratibilidade igual ao do músculo liso, que Uhum. dá aquelas doenças de Iprenea, o ombro congelado, muita coisa, está tudo muito relacionado a esses miofibroblastos. Então, a estrutura facial, ela tem inclusive estruturas celulares que são contráteis, né? Mas não é ela que contrai, ela tem um elemento que produz ela mesma, que ajuda ela também a ter uma atividade contrátil. Ou seja, é uma relação de dupla mão. E isso o Luiz Esteco coloca muito bem para poder pensar a atividade motora, quando ele faz essa afirmativa, né? Fáscia, para falar de miofáscia, né? Face e músculos formam uma correlação de forças bilaterais. Eu É, Só achei fazendo, belíssimo. só fazendo um parênteses aqui, pessoal. O professor Johannes também organiza a formação Esteco em São Paulo, né, Johannes? Fazendo a É, propaganda do seu trabalho, ele é diretor da Universidade da Fácia, entre várias coisas desse estudo, e também aí professor do nosso curso de Facial Fitness Trainer. Se vocês, final desse mês, dia 23, né, iniciaremos uma turma. 23, dia 23. Se vocês gostaram desse tema, se interessam, inscrevam-se com a gente, acessem o site da Sinapses e façam sua inscrição. O curso está fantástico. Bom, mas podemos continuar no bate-papo, tá, Johannes? Eu achei válido só que você falou do esteco e as pessoas têm que saber que você organiza esse curso também. Também, claro, que é um grande trabalho, assim, que é uma das abordagens, assim, que muito bem organizadas, muito bem elaboradas, né, pela família Esteco e por outros que são adjacentes a eles agora, porque é uma comunidade de cientistas em várias universidades e coisa e tal, mas o professor Luiz Esteco, que é o pai, que é um fisioterapeuta, né, de formação, e depois os filhos, a Carla, ortopedista, o Antônio, fisiatra, médicos, né, todos eles doutores e pesquisadores da face, descobriram os fasciacitos, descobriram as outras, a questão de hialuronano, tudo que a gente vai falando muito sobre face, passa definitivamente por eles, né? Passa definitivamente por eles. Isso. É muito bom. Bom, Mas, Johannes, eu por mim, eu ficaria aqui a tarde toda. Você não, me disse eu como vou é que está seu tempo. não, daqui a pouco eu preciso sair que eu tenho dentista agora às 2 da tarde, só por isso. Só por Ah, causa disso. A gente pode ficar mais uns 10 minutinhos, eu fico sossegado aqui, eu vou tá a joia. pé. Bom, tem uma pergunta do colega Juliano ali, que ele fala, né? Em relação à fibromialgia, sistema nervoso, alterações na sensibilização e nível de dor. Temos vários fatores biopsicossociais. O que o professor traz de atualização? Então, o que a gente vou começar com o trabalho da Paula, que é uma colega, né? Que o doutorado dela foi com fibromialgia. E o que ela mostra? Que intervenções no tecido conjuntivo, toques suaves e longos, diminuem as respostas fibromialgicas, ou seja, esse processo inflamatório. Então, depois de algumas intervenções, essas pessoas ficavam ali 3, 4 meses sem ter as dores fibromialgicas. Voltavam e tinham intervenção. Isso é importante falar. Ou seja, elas a fibromialgia é uma resposta de processos inflamatórios, né, de duas categorias, mas elas estão muito relacionadas a ambientes ferozes, né, que pode ser de abuso, né, pode ser de várias questões, né, parecido com a questão da dor lombar específica, né. E, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas fibromialgicas, trabalho ainda, né, e E a abordagem é sempre aquela abordagem que a gente estava aqui conversando, abordagem meio winnicottiana, né? Você dá suporte e mostra que você é uma pessoa confiável no trabalho, que aquele ambiente é um ambiente
que é confiável. A questão da confiança, eu diria assim, é o tema um tema muito bom para a fibromialgia. Você tem que ir diminuindo aquele sistema de alarme que está desregulado e está vendo perigo a qualquer momento, em qualquer situação, né? De todos. Então, confiar que existem ambientes confiáveis e poder, então, desconfiar que existem ambientes desconfiáveis. Né? Teve um Isso dá colega suporte osteopata para a que pessoa. fazia associação dizia, né, que tinha alguns estudos associando fibromialgia também a alterações do sistema imunológico, né? Não, totalmente é, porque dispara, né? A atividade imunológica é uma resposta a agressões, Uhum. né? Então não é um processo só inflamatório, ele começa como uma inflamação, mas ele avança para o processo imunológico, porque ela é uma resposta derivada da possibilidade de uma agressão ambiental, né? Periférica, né? Pô, vai para esse ambiente que vai virando uma coisa mais do ambiente autoimune, né? Mas é a imunidade que está presente na conversa da fibromialgia. Por isso que ela precisa ser muito bem cuidada, né? Porque a hora que ela fica autoimune é mais Você tem que devolver a grande. segurança e depois ainda devolver a pessoa a confiança, a potência para ela poder seguir na vida, né? Exatamente isso. E funciona. Estou falando que aí é a minha experiência clínica, não é a minha experiência de pesquisa e coisa e tal, né? Nunca li. Eu tenho 2 ou 3 artigos sobre fibromialgia que eu li, então, mas eu não tenho. Não foi isso que baseou a minha conversa, foi na clínica mesmo. Mas é esse ambiente que eu chamo de winnicottiano. Recebe, acolhe e mostra que existe ambiente confiável. Para que possa, então, ir acontecendo, né, as passagens, as mudanças, enfim. E vão aparecendo os assuntos, as temáticas vão se colocando. E aí precisa, enfim, suportar ou ter uma parceria com um terapeuta que também reconheça, né, que a fibromialgia não é uma doença só psíquica, ela é, né, vamos dizer, não sei se a palavra é boa, mas só para a gente usar uma justa posição aqui, psicomotora, digamos assim, né? Faz uma Então, abordagem motora para dar o suporte psíquico de novo, porque foi uma invasão motora com uma invasão num campo da confiança, né? Da confiança, da então segurança, confiança, sempre, segurança. sempre vai ter uma via de mão dupla, né? O aspecto mental e o aspecto físico para devolver essas É, habilidades, essas capacidades. é, Bom, professor, eu sei que você vai agora para o seu dentista. Vou encerrando por aqui também, agradecendo a presença de quem nos assistiu, agradecendo a sua participação. Eu ficaria aqui horas conversando com você. Eu falo que acho que até a gente falando de futebol ia ser maravilhoso. Aproveito também para deixar o convite, se vocês gostaram das aulas do professor Johannes, dia 23 de agosto iniciaremos um curso com ele, Faça o Fitness Trainer. São 4 encontros online, com aula das 8h30 às 13 horas, em 4 sábados. Essas isso. aulas serão executadas ao vivo, também vocês terão acesso a essas aulas durante um ano, e tem um bônus também de uma aula semanal durante 8 meses com o professor Johannes, onde ele aborda todas essas modulações da face possíveis, e é um curso fantástico. Estejam todos convidados, o preço está especial, R$ 750, ou 12 parcelas de R$ 75. Dá menos do que um café com pão por dia, gente. Então, não tem motivo de vocês não participarem. Muito bom, obrigado, Cristian, mais uma vez. Adorei. Assim a gente sempre conversa bastante bem, né? Ah, Muito legal. Ioannis, eu sou suspeito de falar porque eu falo assim, eu vendo o seu curso, mas eu passaria, eu gosto dessas conversas que ficam Também registradas gosto. porque você traz clareza. E digo uma coisa aqui que talvez não ficou clara para as pessoas nessa entrevista, gente, a aula dele, ele traz música, ele traz arte, ele traz filosofia, que isso me encanta demais. Não é somente a parte mecânica ou só a parte do sistema nervoso, ele traz alma. Eu acho que isso é o que faz a grande diferença, né? Você percebe a paixão que ele tem no que ele faz. É o nosso geólogo de vidas. É, muito. Obrigado mais uma vez, Cristian. Obrigado para vocês Obrigado, que Johannes. ficaram. Então, Um vá no tchau seu para dentista e, todos. gente, Boa, agradeço aí. tá. Pretendo salvar essa live, tomara que dê tudo certo e ficará disponível também na página da Sinapse. Obrigado, gente. Abraço. Abraço, Johannes. Abraço, Tchau, pessoal. querido. Tchau, Até. tchau. Até.
Obrigado, gente, pela presença de vocês e esperamos revê-los em breve aí com outros conteúdos. Até mais.